Desafios. Oferecimento Forte Leve. É muito mais caixa d'água. Pode procurar, porque tem muitos homens de Deus, pessoas sérias, comprometidas com a palavra, e você vai poder acreditar nas profecias, nas palavras reveladas que Deus dá a esse profeta para te orientar. O bem sempre vence o mal. O mal vence por alguns minutos, por algum tempo, mas o bem sempre vence o mal. E não teríamos razão para viver. Mesmo que esta vida termine no pó, não teríamos nenhuma razão para viver se o mal vencesse o bem. E se enlouquecer as águas, e de longe começou a entender que havia um segredo de Deus na voz que o povo vai beber. Estamos juntos para mais um programa Desafios e muito obrigado pela sua companhia. Como sempre, você que nos acompanha de norte a sul do estado do Espírito Santo, o meu abraço apertado. Mas quero estender o meu abraço apertado a todos os diretores e facilitadores da Rede Tribuna de Comunicação que estão sempre nos acompanhando. No programa de hoje eu trago uma palavra especial para o seu coração. Sempre seguros e bem-sucedidos. E no quadro de variedades, o Silvio Santos estará aqui no programa Desafios. Ainda temos o quadro Pensando em Você e um musical, Gideão, você não pode perder. Esse quadradinho que você está vendo aí do lado da sua TV, é só apontar a câmera do seu celular e você vai direto para o nosso canal no YouTube. E eu quero convidar você para se inscrever no nosso canal e também me seguir no Instagram, @EliBlunkOficial. Esse barulho que você está ouvindo, alguém está te convidando para assistir o programa, mas você pode convidar os seus amigos também. É hora de reunir a família. O programa Desafio está começando e nós voltamos em instantes. Sempre seguros e bem-sucedidos. Ele, de onde você tirou isso? Das palavras de um rei. Eu gosto sempre de afirmar que que eu valorizo a história. Mas você valoriza a história de quem, Eli? Eu vou falar para você as palavras do rei Josafá. Ele diz assim: crede sem sombra de dúvidas em Iavé, o Senhor vosso Deus, e estareis sempre seguros. Confiai nos profetas do Senhor e sereis bem-sucedidos. 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20. Muitas pessoas perguntam, por que esse povo se sente tão convicto, tão firme, perseverante, mesmo diante de tantas incertezas, pressões e dificuldades? O rei Davi diz: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. No Salmo 46 ele diz que Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. E o que nós estamos passando hoje? Momentos de muitas dificuldades. Há uma opressão, uma batalha, muito grande. Mas existe um Deus que socorre a gente. Mas como ele socorre a uma pessoa que não crê nele? Como que ele vai fazer com que essa pessoa seja bem-sucedida se ela não confia nas palavras do homem de Deus ou nas profecias? Eu estou trazendo para você as palavras do rei Josafá. E ele nos ensina, em primeiro lugar, que nós devemos confiar nos profetas do Senhor. Ah, tem muitos falsos profetas? Você não tem noção, nos dias do rei Josafá, o número dos falsos profetas. Mas ele não deixou de crer. Eu quero dizer para você que existem muitos homens de Deus sérios, mulheres de Deus, comprometidas, que você pode confiar. A gente conhece a árvore, é pelo fruto que ela dá. Então, se você quer se sentir, seguro e bem-sucedido, você precisa confiar nos profetas do Senhor. Em segundo lugar, Deus revela os planos astutos do adversário para os seus profetas.
Olha, isso é um mistério de Deus. Bacana isso aqui. Havia uma guerra entre um outro rei chamado Acabe contra Ben-Hadad, rei da Síria, com mais 32 reis que se associou a ele contra o povo de Deus. Só que Deus revelou ao profeta os planos do adversário. E esse profeta foi lá e contou para o rei Acabe. E porque o rei Acabe deu ouvidos ao profeta, ele venceu as suas guerras. Olha as palavras do rei Josafá: creia em Deus, creia nos profetas do Senhor. Terceiro lugar, eu aprendo, sabe, com essas palavras do rei Josafá, que Deus nos dá vitórias, mas temos que pelejar. Pelejar é um verbo muito usado no espanhol. Na nossa língua portuguesa, lutar. Então Deus não nos isenta da nossa participação nas guerras. Então não fuja delas. Não ceda às pressões, às provocações. Toma uma posição confiando no Senhor, mas não fuja da batalha. A gente vê que o povo de Israel, ele venceu assim muitas guerras contra nações muito mais poderosas e numerosas do que eles, porque Deus deu sempre vitórias, mas você tem que se envolver. E em quarto e último lugar, eu aprendo que eu preciso seguir as orientações do homem de Deus. Sempre seguros e bem-sucedidos. Eu vou repetir, sempre seguros e bem-sucedidos. Quando você crê em Deus e você confia na palavra do homem de Deus e nos profetas. E aí eu pego o exemplo do rei Acabe. O rei Acabe, 2 guerras, ele foi vitorioso, porque ele deu ouvidos a um profeta, inclusive anônimo. Não tem o nome desse profeta registrado na história, tem o evento. Mas depois, um outro profeta, quando Acabe se associou a Josafá, esse que nos ensina a crer em Deus, Acabe não quis dar ouvidos ao profeta Micaías. Aí sabe o que aconteceu? Quando a gente não crê no homem de Deus, quando a gente não crê na profecia, ele não somente perdeu a guerra, mas perdeu a sua vida. Sempre seguros e bem-sucedidos. Só tem uma forma, é se você crer. Sem fé é impossível agradar a Deus. E você pode procurar, porque tem muitos homens de Deus, pessoas sérias, comprometidas com a palavra, e você vai poder acreditar nas profecias, nas palavras reveladas que Deus dá a esse profeta para te orientar. Sempre seguros e bem-sucedidos. Agora eu quero te convidar para você se inscrever no nosso canal do YouTube e também me seguir no Instagram, @eliblunk_oficial, que tem muito conteúdo bacana para você. Mas a partir de agora, nós estamos trazendo uma palavra do Silvio Santos e eu tenho certeza que vai impactar o seu coração. Quero te fazer uma pergunta que eu acho muito importante para nós jornalistas. Até 2 anos atrás, você realmente não dava entrevistas. A gente tinha acesso ao artista, não tinha acesso ao homem, você pouco se expunha. Então eu gostaria de saber o que mudou fundamentalmente no Silvio Santos, que hoje ele dá todas as entrevistas do mundo e se expõe como homem. Não, você está enganada, completamente enganada. Não, mas você fala com a gente, isso é importante. É diferente, você está pensando, só ali. A primeira entrevista que eu dei, quando os jornalistas chegavam perto de mim e diziam assim: Silvio Santos, vem cá, responde tal coisa. Eu respondia, perdia meu tempo. E aí eles colocavam tudo diferente daquilo que eu respondia. Então, se perguntavam para mim, qual é o prato que você gosta? Exemplo, uma pergunta que foi feita 10.000 vezes, eu dizia: eu sou carioca, eu gosto de arroz, feijão preto, bife com batata frita, que foi o que eu comi a minha vida toda. Não é possível. Você é rico, gosta de estrogonofe, tá bom, então coloca estrogonofe. Então eu quando chegava o jornalista perto de mim, eu disse: olha, o seguinte, fala o que você quiser. Você é jornalista, tem que preencher uma folha de papel branco. Ok, ganha a tua vida, faz o que você quiser, não vou telefonar nunca para o teu patrão. Nunca.
Agora, não com a minha colaboração. Faz o que você quiser. Diz o que você quiser de mim. Não adianta eu te responder perguntas, porque você vai mudar tudo. Porque você não é jornalista, é psicólogo ou psiquiatra. O jornalista que me entrevistar tem que ser sério, competente e tem que ter inteligência e sensibilidade para colocar no papel os meus bons e os meus maus pensamentos. Ele não tem que ser, como não vai ser no SBT, jornalista que quiser trabalhar comigo, não vai ser investigador, detetive. Jornalista que trabalhar comigo aprendeu na faculdade a ser idealista, aprendeu na faculdade a escrever o que deseja, vai escrever, compra uma estação de televisão, compra um jornal. Na minha, não. Na minha, vai dar notícia só, e na minha estação de televisão, enquanto eu viver, vai procurar no ser humano as qualidades do ser humano. Porque o homem brasileiro, desde o faxineiro até o presidente da República, nenhum deles sai de casa dizendo, hoje eu vou errar, hoje eu vou errar. Não, não. Todos saem de casa com a intenção de acertar. Fazem 10 coisas, erram 3 e os jornais e a televisão só encontram os 3 defeitos, não encontram as 7 qualidades. Qual é o ser humano que vai progredir se ele não recebe estímulo? Se ele só recebe cacetada da imprensa, cacetada da televisão. Me faz lembrar a piada do homem que morava numa vila de casas e que era engenheiro eletrônico, falava inglês, era arquiteto, falava francês, falava alemão, era músico e tocava um instrumento. Ninguém conhecia ele. Conhece o músico? Não. Conhece o inglês? O que fala inglês? Conhece o... Não. Conhece o Careca? Ah, o Careca! Ah, sim, o Careca é da casa 23. Quer dizer, o Careca todo mundo conhece. E as outras qualidades do Careca ninguém sabe quem é? Não. Na minha televisão, o jornalista, se quiser trabalhar comigo, vai ter que dizer a inflação foi de 2, 3, 8% só. Não vai dizer assim, a inflação esse mês foi de 8%. Que coisa, não. Que coisa, não. E dá notícia só. E se ele puder elogiar, elogie. Faça como a imprensa americana. Porque na imprensa americana, eles colocam Silvio Santos, foi convidado a comparecer a uma delegacia de polícia para prestar informações. Silvio Santos será julgado na próxima semana. Silvio Santos foi condenado a 5 anos de prisão. Silvio Santos é ladrão. Aqui não. Na imprensa brasileira, me desculpem os jornalistas se eu estiver exagerando, mas uma parte da imprensa brasileira coloca Silvio Santos é ladrão para vender jornal. E o Silvio Santos que explique por que não é ladrão. Nos Estados Unidos, a Carol Burnett foi chamada de alcoólatra pela revista Enquirer. Ela nunca foi alcoólatra, provou e recebeu 3 milhões de dólares de indenização. Nos Estados Unidos, houve um caso de investigação, que foi o caso Watergate, até hoje discutido na imprensa norte-americana, porque jornalista não tem nada que ser investigador. Jornalista tem que dar a notícia só, mais nada. E tem que, se possível, elogiar o ser humano para que ele seja estimulado e para que, desde o faxineiro ao presidente da República, todos trabalhem pelo bem comum. Esta é a filosofia da minha empresa e dos jornalistas que trabalharão comigo. Se não quiserem, comprem um jornal, ganhem uma concessão de televisão. E o dia que o governo não quiser mais do Silvio Santos como concessionário, chega perto de mim e fala, não quero mais, eu entrego. Eu não nasci dono de televisão, eu fui dono de televisão porque os donos de televisão fecharam as portas para mim. E eu então, quando se fecha uma porta, Deus abre uma janela. Fui obrigado a ser dono de televisão, a comprar 50% de ações. Eu não nasci dono de televisão, nasci animador de programas. Continuaria sendo animador de programas se os homens não fossem tão vaidosos, tão poderosos. Sou um homem vaidoso pela minha condição de animador, mas não quero ser um homem poderoso. Não precisa ser poderoso. Sou poderoso com a minha consciência. Ei, valeu. Fala. Silvio, por que você sempre foi vitorioso nessas tuas mumunhas? Bem, Hein? eu não sei o que é mumunhas, mas eu costumo... Mumunha é uma porção de coisa junta. Realmente eu costumo ter mais vitórias do que derrotas por uma razão.
Quando o ser humano está com a razão, Deus é o seu advogado. Ninguém vence o ser humano quando ele tem razão. Quando o ser humano não está com a razão, Deus é o juiz e o demônio é o advogado de quem está sem razão. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. O bem sempre vence o mal. O mal vence por alguns minutos, por algum tempo, mas o bem sempre vence o mal. E não teríamos razão para viver. Mesmo que esta vida termine no pó, não teríamos nenhuma razão para viver se o mal vencesse o bem. Nelson Rubens não perguntou nada, nem quer saber a cor da minha cueca. Eu perguntei, eu queria saber como é que a gente ganha tanto dinheiro, Silvio Santos. Trabalhando e fazendo o seguinte, acreditando naquela frase que algum filósofo disse uma vez num livro: ganha dinheiro com 10% de inspiração e 90% de transpiração. Só. Saber qual foi a sua maior tristeza e a sua maior alegria. A minha maior tristeza foi a morte da minha esposa, chamada Cida, aos 39 anos de idade, com câncer no estômago. A minha maior alegria foi ter conhecido a minha esposa Iris, mãe das minhas 4 filhas. Obrigada. Olá família, um convite especial para você. Alegrei-me com os que me disseram: vamos à casa do Senhor. Se você faz parte do grupo de risco, não venha. Mas se você não faz parte, olha, vá para a igreja, vai prestar o seu culto a Deus, ouvir a palavra de Deus, adorar a Deus e sair de lá abençoado, cheio da presença de Deus. Olha, nós voltamos com os nossos cultos e está uma bênção. Na quinta, às 19h30 e no domingo, às 19 horas. Venha, traga toda a família, convide os amigos também. A nossa igreja fica na Ilha de Santa Maria, em Vitória. Mas você pode procurar, perto da sua casa, tem uma igreja com culto presencial, um pastor responsável, com um protocolo de segurança legal. Vá participar e preste seu culto a Deus. Abuso de poder religioso. Uma discussão no nosso Supremo Tribunal Federal, através do nosso ministro Fachin. Isso nada mais é do que estão tentando construir mais perseguições ao povo cristão, à nossa fé. Mas olha, não se preocupe. Eu não estou preocupado. Quando nós nos voltamos para a Bíblia, quanto mais se perseguem os cristãos, mais a igreja cresce. Agora, o que nos surpreende é o outro ministro, Alexandre, preocupado com liberdade de expressão. Fake news, notícias falsas, isso é crime. Agora, se não bastasse, tem outra surpresa. O ministro Barroso convidando o delinquente Felipe Neto para uma live. Você está brincando, ministro? O senhor já assistiu os conteúdos produzidos por esse marginal? Então nós precisamos tomar cuidado. O que está entrando na nossa casa? Pais, vocês que estão me assistindo, observe se o seu filho, se a sua filha está acompanhando os vídeos desse ordinário chamado Felipe Neto. Olha, a nossa TV, o nosso aparelho de celular tem um botão de liga e desliga. Agora, o que está acontecendo e nós não estamos entendendo, infelizmente, é o comportamento de algumas das nossas autoridades. A partir de agora você vai acompanhar, você vai curtir um musical, Gideão.
Junta o povo Gideão, chegou a hora de lutar. Grande vai ser a escolha, os covardes e medrosos do caminho irão voltar. Junta o povo Gideão, eu vou marcar a tua história. Te darei o livramento, pois somente com 300 eu te darei vitória. 32.000 era a quantidade de homens apostos para pelejar. Aleluia. Aparentemente todos corajosos, preparados para lutar. Porém há momentos que Deus resolve agir diferente. E o Senhor disse a Gideão: ainda tem muita gente. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo para eu dar os midianitas em tuas mãos, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Apregou-a, pois, agora aos ouvidos de todo o povo, dizendo: os covardes e medrosos voltem. Meu Deus, o povo e começou a voltar. E voltaram mais 20.000. Porém há momentos que Deus quer agir diferente. E o Senhor disse a Gideão: ainda tem muita gente. Nós estamos encerrando mais um programa Desafios. Muito obrigado pela sua companhia, mas quero convidar você, tá vendo esse quadradinho aí? É o nosso QR Code. Você aponta a câmera do seu celular e você vai direto para o nosso canal no YouTube. Se inscreva lá, tem muito conteúdo bacana para você, mas também quero te convidar para você me seguir no Instagram, @EliBlumkeOficial. Não pode esquecer da nossa live, toda quinta às 19h30 e no domingo às 19 horas. Olha, música especial, uma palavra para o seu coração, e estou sempre orando pela sua vida e pela sua família. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia, tenha uma excelente semana e até o próximo programa, se Deus quiser. E disse o Senhor a Gideão: faz descer o povo às águas, e ali os provarei, e a dizer que aquele que eu te disser, esse irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele que eu disser, esse não irá contigo, esse não irá. E Gideão ordenou descer as águas, e de longe começou a entender que havia um segredo de Deus na forma que o povo ia beber. Pois quem tomasse água com a mão e levasse a boca, este serviria. Porém quem baixasse perdendo a atenção, este voltaria. E o segredo de Jeová naquele momento em que era escolher entre os 32.000 somente 300. Mas 300 com buzina, 300 com cântaro, 300 com voz, 300 com fogo, 300 que obedecem, 300 corajosos, 300 verdadeiros, 300 valorosos. Porque Deus, quando entra na guerra, é dele o comando, é dele a estratégia, manda quebrar o cântaro e toque as buzinas. Não vem entender o trabalho de Deus e o resultado é vitória, 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 vitória. Deus está dando
300 com buzinas, 300 com cântaros, 300 com voz, 300 com fogo, 300 com bebês, 300 corações, 300 amorosos. Se 32 mil não querem ir, Deus usa os 300. Aleluia, a vitória é do povo de Deus. Desafios. Oferecimento Forte Leve. É muito mais caixa d'água.